uma coisa que os bancos não falam, mas todo mundo deveria saber. Quando você começa a juntar dinheiro de verdade, você deixa de ser cliente rentável. Parece estranho, né? A gente cresce ouvindo que banco é lugar seguro, que gerente está ali para ajudar, que o sistema financeiro quer o nosso bem. Mas a verdade é bem diferente. O banco não ganha quando você tem dinheiro guardado. Ele ganha quando você está quebrado, precisando de crédito, pagando juro, vivendo no limite. A maioria das pessoas passa a vida inteira devendo, parcelando, renegociando, e o banco adora isso. Porque cada dívida, cada empréstimo, cada limite usado é lucro, lucro alto. Agora, quando a pessoa vira o jogo, quando ela para de depender do sistema e começa a guardar uma grana, aí a história muda. E muda para pior, para o banco, claro. Porque cliente com reserva é cliente que não aceita mais qualquer coisa, que questiona, que compara, que tem poder de escolha. E poder de escolha não interessa a quem lucra com o desespero. R$ 25 mil é um valor simbólico. Não é pouco, mas também não é inalcançável. Para quem vive apertado, pode parecer distante, mas não é impossível. E quando alguém chega nesse patamar, algo muda. Não é só o valor na conta, é a postura, a confiança, a autonomia. A pessoa não precisa mais aceitar juro abusivo, não precisa mais se humilhar pedindo empréstimo, não precisa mais viver à mercê do sistema. E é exatamente aí que ela vira problema, não para ela, para o banco. Se você já tentou guardar dinheiro e sempre teve a impressão de que o sistema estava jogando contra, saiba que não é impressão, é real. E nesse vídeo a gente vai destrinchar, ponto por ponto, como o banco lucra em cima de quem não tem reserva e perde quando você aprende a se proteger. Fica até o fim, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga a sua relação com o dinheiro e com o sistema financeiro. O banco não quer que você tenha dinheiro guardado. Parece teoria da conspiração, mas não é. O sistema bancário foi feito para lucrar em cima de quem não tem reserva. Cada empréstimo, cada cheque especial usado, cada parcela do cartão que não fecha, cada tarifa por conta negativa, tudo isso é lucro, e lucro alto. Quando a pessoa vive no 0 a 0, o banco ganha. Quando ela precisa de crédito emergencial, o banco ganha. Quando ela parcela a fatura, o banco ganha muito. Agora, quando a pessoa junta R$ 25 mil e para de depender dessas armadilhas, o banco perde a melhor fonte de renda dele, os juros da necessidade, e aí sim ela vira problema. Pode reparar, enquanto a pessoa está devendo, o gerente liga, manda mensagem, oferece renegociação, crédito pré-aprovado, cartão com limite maior, o banco é super atencioso. Mas quando ela começa a guardar dinheiro de verdade, quando a conta fica sempre positiva, quando não usa mais limite, não pede mais empréstimo, não cai mais em cheque especial, o banco simplesmente esquece que ela existe. Não tem mais ligação, não tem mais oferta, não tem mais atenção, porque cliente que não dá lucro não interessa. E cliente com reserva é justamente isso, alguém que não precisa mais do banco como muleta. R$ 25 mil é um valor simbólico, mas poderoso. Não é pouco, mas também não é inalcançável. Para a classe C e D, juntar essa quantia pode levar anos. Mas quando chega lá, a vida muda. Porque com 25 mil na conta, a pessoa não precisa mais parcelar a emergência. Não precisa mais aceitar juro abusivo. Não precisa mais se humilhar pedindo crédito. Ela tem poder de escolha. E poder de escolha assusta quem lucra com desespero. O banco prefere 1000 clientes desesperados do que um cliente tranquilo. E quando você entende isso, percebe que guardar dinheiro é mais do que disciplina, é resistência. Mas tem um detalhe que pouca gente sabe. Banco não gosta de dinheiro parado. Ele quer que você invista, que você aplique, que você movimente, porque dinheiro parado na conta corrente não rende nada para eles. E se todo mundo começasse a guardar dinheiro de verdade, o sistema teria que se adaptar, teria que oferecer coisa melhor, teria que competir de verdade. Mas enquanto a maioria vive no aperto, o banco continua lucrando fácil. E entender essa lógica é o primeiro passo para sair do jogo. Mas antes de sair, precisa entender como eles te mantêm preso. Armadilha do crédito fácil. Quanto mais você deve, mais eles lucram. O banco adora oferecer crédito. Crédito consignado, empréstimo pessoal, cartão com limite alto, cheque especial liberado, crédito pré-aprovado que aparece do nada. E tudo parece tão fácil, tão rápido, tão acessível. É só um clique, cai na hora, sem burocracia. A pessoa olha aquilo e pensa, que sorte, o banco tá me ajudando. Mas não tá. O banco tá te empurrando para dentro de um buraco. Porque quanto mais você deve, mais você paga de juros. E quanto mais você paga de juros, mais o banco lucra.
É um negócio bilionário construído em cima da necessidade alheia. Pensa bem, se o banco realmente quisesse ajudar, ele ofereceria educação financeira antes de oferecer empréstimo. Ofereceria formas de guardar dinheiro com rendimento decente, sem taxas escondidas, sem letras miúdas. Mas não oferece, porque não interessa. O que interessa é manter o cliente sempre devendo, sempre pagando, sempre preso. É o ciclo vicioso perfeito. A pessoa pega empréstimo para pagar dívida, aí precisa de outro empréstimo para cobrir o primeiro, e quando vê, tá pagando juro em cima de juro. E o banco tá lucrando em cima do desespero dela, sem culpa, sem peso na consciência. É só negócio. Tem dados que comprovam isso. Segundo o Banco Central, em 2024, a taxa média de juros do cheque especial chegou a passar de 130% ao ano. 130%. Isso significa que se a pessoa usar R$ 1.000 do cheque especial e demorar um ano para pagar, vai devolver mais de 2.000, o dobro. E tem gente que usa porque não tem escolha, porque a conta não fecha, porque o salário não chega. E o banco sabe disso. Sabe que quem usa cheque especial está desesperado e cobra como se fosse agiotagem legalizada. A diferença é que a agiotagem é crime, mas juro bancário abusivo é política comercial. Agora, imagina a pessoa que consegue guardar dinheiro e sai desse ciclo. Ela não usa mais cheque especial, não pega mais empréstimo, não parcela a fatura. Para ela, o banco perde a maior fonte de lucro. E é exatamente por isso que guardar dinheiro incomoda. Porque você deixa de ser gado e vira problema. Mas o banco não desiste fácil. Ele tem outras formas de sugar o seu dinheiro. O banco não quer que você tenha dinheiro guardado. Parece teoria da conspiração, mas não é. O sistema bancário foi feito para lucrar em cima de quem não tem reserva. Cada empréstimo, cada cheque especial usado, cada parcela do cartão que não fecha, cada tarifa por conta negativa, tudo isso é lucro, e lucro alto. Quando a pessoa vive no 0 a 0, o banco ganha. Quando ela precisa de crédito emergencial, o banco ganha. Quando ela parcela a fatura, o banco ganha muito. Agora, quando a pessoa junta R$ 25.000 e para de depender dessas armadilhas, o banco perde a melhor fonte de renda dele, os juros da necessidade, e aí sim ela vira problema. Pode reparar, enquanto a pessoa está devendo, o gerente liga, manda mensagem, oferece renegociação, crédito pré-aprovado, cartão com limite maior, o banco é super atencioso. Mas quando ela começa a guardar dinheiro de verdade, quando a conta fica sempre positiva, quando não usa mais limite, não pede mais empréstimo, não cai mais em cheque especial, o banco simplesmente esquece que ela existe. Não tem mais ligação, não tem mais oferta, não tem mais atenção. Porque cliente que não dá lucro não interessa. E cliente com reserva é justamente isso, alguém que não precisa mais do banco como muleta. R$ 25.000 é um valor simbólico, mas poderoso. Não é pouco, mas também não é inalcançável. Para a classe C e D, juntar essa quantia pode levar anos. Mas quando chega lá, a vida muda. Porque com 25.000 na conta, a pessoa não precisa mais parcelar a emergência. Não precisa mais aceitar juro abusivo. Não precisa mais se humilhar pedindo crédito. Ela tem poder de escolha. E poder de escolha assusta quem lucra com desespero. O banco prefere 1.000 clientes desesperados do que um cliente tranquilo. E quando você entende isso, percebe que guardar dinheiro é mais do que disciplina, é resistência. Mas tem um detalhe que pouca gente sabe. Banco não gosta de dinheiro parado. Ele quer que você invista, que você aplique, que você movimente, porque dinheiro parado na conta corrente não rende nada para eles. E se todo mundo começasse a guardar dinheiro de verdade, o sistema teria que se adaptar, teria que oferecer coisa melhor, teria que competir de verdade. Mas enquanto a maioria vive no aperto, o banco continua lucrando fácil. E entender essa lógica é o primeiro passo para sair do jogo. Mas antes de sair, precisa entender como eles te mantêm preso. Investimento de mentira, onde o banco ganha e você perde. O gerente chama a pessoa para uma conversa sobre investimentos. Fala bonito, usa termo técnico, mostra gráfico, promete rentabilidade. E aí oferece um CDB, uma LCI, um fundo de investimento. Tudo parece sério, seguro, vantajoso. A pessoa sai de lá achando que está fazendo um negócio inteligente, que finalmente vai fazer o dinheiro render. Mas a realidade é outra.
A maioria desses produtos que o banco oferece rende pouco para você e muito para o banco, porque ele cobra taxa de administração, taxa de performance, taxa disso, taxa daquilo. E no fim, o rendimento que sobra mal cobre a inflação. Enquanto isso, o banco lucra em cima da sua grana. Vamos ser diretos. Quando o gerente oferece um investimento, ele não está pensando no seu bem. Ele está pensando na meta dele, na comissão dele, no lucro do banco. Se o produto fosse realmente bom para você, ele não precisaria fazer pressão, não precisaria marcar reunião, não precisaria insistir. Os melhores investimentos não são empurrados, são procurados. E normalmente não ficam na prateleira do banco tradicional. Ficam em corretoras independentes, em bancos digitais, em plataformas que cobram menos e rendem mais. Mas o gerente não vai te contar isso, porque se você sair do banco dele, ele perde. Tem um exemplo clássico, a poupança. Todo mundo conhece, todo mundo já teve, e muita gente ainda acha que poupança é o lugar mais seguro para deixar o dinheiro. Até é seguro, mas rende uma miséria. Nos últimos anos, o rendimento da poupança mal acompanhou a inflação. Isso significa que o dinheiro guardado lá praticamente não cresceu, ficou parado. E enquanto isso, o banco usou esse dinheiro para emprestar para outras pessoas cobrando juros altíssimos. Ou seja, você deixa seu dinheiro rendendo 0,5% ao mês e o banco empresta a ele cobrando 10%, 15% ao mês. Quem ganha nessa história? Com certeza não é você. A pessoa que junta R$ 25 mil e coloca numa poupança ou num investimento ruim oferecido pelo banco, está na prática perdendo dinheiro, porque a inflação corrói o poder de compra e o rendimento não compensa. Mas quando ela acorda para isso, quando ela tira o dinheiro do banco e coloca num investimento que rende de verdade, como o Tesouro Direto, CDB de corretora, fundo com taxa baixa, o banco perde de novo, perde a grana que estava usando, perde a taxa que estava cobrando, perde o controle. E aí sim, ela vira um problema sério. Mas tem ainda uma artimanha que pega muita gente. Limite alto é armadilha. Eles querem que você gaste mais. A pessoa está com a vida financeira organizada, pagando tudo em dia, sem atraso. Aí, do nada, recebe uma notificação. Parabéns, seu limite de crédito foi aumentado. E vem aquele sentimento bom, aquela sensação de conquista. Olha só, o banco confia em mim, mas não confia. O banco está te armando, porque limite alto não é presente, é isca. É a forma que o banco encontrou de te fazer gastar mais do que pode, para depois te cobrar juros quando você não conseguir pagar. É estratégia, não generosidade. Pensa comigo, se o banco realmente se importasse com a saúde financeira do cliente, ele não aumentaria o limite sem avisar. Ele perguntaria, você realmente precisa de mais crédito? Você está conseguindo pagar o que já usa? Mas não pergunta, simplesmente libera. Porque o objetivo é que a pessoa se empolgue, compre aquela coisa que estava de olho, parcele além do que deveria e quando a fatura chegar pesada, quando ela não conseguir pagar tudo, aí sim o banco entra em ação. Quer parcelar a fatura? A gente facilita para você. E pronto, começou o ciclo de endividamento de novo. Tem pesquisa da Confederação Nacional do Comércio que mostra que quanto maior o limite do cartão, maior a chance de endividamento. Parece óbvio, mas muita gente não percebe, porque o limite alto dá uma falsa sensação de segurança, de poder de compra. A pessoa olha e pensa, tenho 10 mil de limite, posso comprar isso aqui de 2 mil. Mas esquece que aqueles 10 mil não são dela, são do banco, e vão ter que ser devolvidos, com juros, se atrasar. O limite não é uma conquista, é uma corda que o banco te dá para você mesma se enforcar. Quem junta R$ 25 mil normalmente já aprendeu que limite alto é cilada. Já entendeu que cartão de crédito é ferramenta, não extensão de salário. E muitas vezes, essas pessoas pedem até para reduzir o limite, para não cair em tentação, ou simplesmente param de usar cartão e passam a viver no débito, no dinheiro real. E quando isso acontece, o banco perde mais um cliente no ciclo do crédito. Perde a chance de lucrar com parcela, com juros, com atraso. E cliente que não usa crédito é cliente que não dá lucro. Mas o banco tem mais uma carta na manga. O banco te empurra para o buraco e depois cobra para te tirar. Funciona assim.
O banco libera crédito fácil, aumenta limite, facilita empréstimo, empurra consignado. A pessoa usa porque precisa, porque foi oferecido, porque pareceu solução. Aí começa a dever. E quando a dívida herta, quando a pessoa não consegue mais pagar, o banco faz o quê? Liga, oferecendo renegociação. A gente pode te ajudar a sair dessa. Só que a ajuda vem com mais juros, mais parcelas, mais tempo preso. O banco te empurrou para o buraco e agora quer cobrar caro para te dar a mão. É cínico, mas é exatamente assim que funciona. E tem gente que agradece. Ah, que bom que o banco renegociou minha dívida, mas esquece que a dívida só existe porque o banco facilitou o crédito lá atrás. Esquece que os juros da renegociação são altos. Esquece que aquilo só adia o problema, não resolve. Porque na maioria das vezes, a pessoa renegocia, paga algumas parcelas e daqui a pouco está devendo de novo. E o ciclo recomeça, porque o banco não quer que você saia da dívida, quer que você fique presa nela pelo maior tempo possível. Quanto mais tempo devendo, mais tempo pagando juro e mais lucro para o banco. Tem casos absurdos. Tem gente que renegocia dívida de 5 mil e termina pagando 15 mil ao longo dos anos. Triplicou o valor, porque renegociação não é perdão, é alongamento. Você continua devendo, só espalha o pagamento por mais tempo. E enquanto isso, o juro continua correndo. O banco vende isso como facilidade, como fôlego, mas na real é só mais uma forma de sugar dinheiro de quem já está quebrado. É maldade travestida de ajuda. E a pessoa aceita porque não tem escolha, porque não sabe que existem outras saídas, porque o desespero fala mais alto que a razão. Agora, a pessoa que tem 25 mil guardados não precisa de renegociação, porque ela não está devendo. E se algum dia precisar de dinheiro para emergência, ela usa o dela mesmo, sem pedir favor, sem pagar juro, sem se humilhar. Essa independência incomoda, porque o banco perde a chance de lucrar tanto no empréstimo quanto na renegociação. Perde o cliente vulnerável e passa a ter um cliente empoderado. E banco não gosta de cliente empoderado, gosta de cliente dependente. Mas tem um último golpe que fecha o ciclo. Programa de pontos e benefícios. O banco te faz gastar para ganhar migalha. O banco cria programa de pontos, cashback, benefícios exclusivos e vende como se fosse vantagem. A cada compra você acumula pontos. Ganhe 1% de volta em todas as compras. Benefícios exclusivos para você. A pessoa se empolga, acha que está levando vantagem e começa a usar o cartão para tudo. Compra no mercado, no posto, na farmácia, tudo no cartão para acumular ponto. E vai juntando, até que um dia resolve trocar. Aí descobre que os pontos valem menos do que imaginava, que o produto disponível não compensa, que tem taxa para resgatar, que os benefícios exclusivos não são tão exclusivos assim. Enquanto isso, gastou muito mais do que devia só para acumular migalha. A real é que programa de pontos é estratégia psicológica, é feito para te fazer gastar mais. Porque toda vez que você usa o cartão, seu cérebro recebe uma recompensa. Olha, ganhei pontos. Parece que você está levando vantagem. Mas não tá. Você está gastando dinheiro real para ganhar ponto fictício que vale centavos. E na ânsia de acumular, a pessoa compra coisa que nem precisava, parcela o que não devia, estoura o orçamento. Tudo em nome de um benefício que, no fim das contas, não compensa. O banco sabe disso e, por isso, investe pesado nesses programas, porque eles fazem você gastar mais. E quanto mais você gasta, mais o banco lucra. Tem pesquisa que mostra que pessoas que participam de programa de fidelidade gastam em média 30% a mais do que quem não participa. 30%! Só porque querem acumular ponto, ganhar desconto, ter benefício. É um truque mental que funciona muito bem. E o pior, a maioria nem usa os pontos. Eles ficam lá, parados, até expirar. Ou a pessoa usa para trocar por algo que nem queria de verdade, só para não perder, mas já perdeu. Perdeu gastando mais do que podia. Perdeu caindo no jogo do banco. A pessoa que guarda 25 mil reais normalmente não corre atrás de ponto. Ela já entendeu que ponto não paga a conta. Que cashback de 1% não compensa se você gastou 100% a mais do que devia. Ela usa cartão com consciência, ou nem usa. E quando rejeita esses programas, quando para de cair nessa isca, o banco perde mais uma ferramenta de manipulação. E cliente que não se deixa manipular é cliente que não enriquece banco. Mas agora vem o golpe final. O banco te trata bem só quando você tá mal.
Pode reparar, quando a pessoa está quebrada, devendo, desesperada, o banco é super atencioso. Liga, manda mensagem, oferece solução, marca reunião com o gerente. Estamos aqui para te ajudar. Mas quando a pessoa se organiza, quita tudo, começa a juntar dinheiro, o banco some, não liga mais, não oferece mais nada, não dá mais atenção, porque cliente que não precisa de crédito não interessa. Cliente que não dá lucro é cliente invisível. E isso mostra a verdade nua e crua. Banco não é parceiro, é vendedor. E vendedor só é simpático quando tem algo para vender. Tem gente que passa anos sendo cliente especial, tendo gerente exclusivo, recebendo proposta de investimento, sendo chamada para reunião. Aí quita as dívidas, organiza a vida, para de usar crédito. E, de repente, tudo isso acaba. O gerente não liga mais, as propostas somem, a conta vira comum. Porque o banco percebeu que aquela pessoa não vai mais gerar lucro. E sem lucro, não tem atenção. É cruel, mas é real. O banco não está ali para cuidar de você. Está ali para lucrar com você. E quando você sai do jogo, ele te esquece. Isso fica ainda mais claro quando a pessoa tenta negociar algo a favor dela. Tenta pedir redução de tarifa, tenta negociar taxa menor, tenta conseguir um investimento melhor. O banco enrola, dificulta, empurra para depois. Mas quando é para oferecer empréstimo, aí é rapidinho, cai na hora. Porque empréstimo dá lucro e benefício para o cliente dá prejuízo. A lógica é simples. O banco faz o que é bom para o banco e ponto. Se no meio do caminho isso ajudar o cliente, é coincidência. Mas se prejudicar, tanto faz. O importante é o lucro. A pessoa que junta R$25 mil e percebe esse jogo não se abala, porque ela não depende mais da atenção do banco. Não precisa mais de gerente ligando, de proposta mirabolante, de ajuda interesseira. Ela tem o dela. Tem autonomia, tem escolha, e isso é poder. Poder que o banco detesta, porque cliente poderoso não obedece, não aceita qualquer coisa, não se submete, e banco gosta de cliente submisso. Mas quando você entende tudo isso, aí vem a virada. Ter 25 mil guardados é poder, e poder incomoda. 25 mil reais não é uma fortuna, mas é o suficiente para mudar o jogo. Com esse valor guardado, a pessoa não precisa mais aceitar juro abusivo, não precisa mais se humilhar pedindo empréstimo, não precisa mais parcelar emergência. Ela tem fôlego, tem margem, tem dignidade financeira. E isso assusta quem lucra com desespero, porque desespero é previsível, é controlável, é lucrativo. Mas alguém com reserva, esse é imprevisível. Esse não aceita qualquer oferta. Esse questiona, esse compara, esse sai do banco se não gostar. E banco odeia perder cliente, principalmente cliente que saiu porque ficou esperto. Guardar dinheiro não é só uma questão de ter um valor na conta, é uma questão de postura. A pessoa que consegue juntar 25 mil reais passou por um processo de transformação. Ela cortou gordura, enfrentou tentações, disse não para pressões, resistiu a ofertas. Ela aprendeu que dinheiro não é sorte, é decisão repetida. E quando chega nesse patamar, ela não é mais a mesma. Ela não cai mais nas mesmas armadilhas, não acredita mais nas mesmas promessas. Ela virou problema. E problema, no vocabulário do banco, é sinônimo de cliente consciente. E tem outro detalhe. 25 mil reais é um valor que abre portas. Dá para investir em tesouro direto com rentabilidade boa. Dá para colocar em CDB de corretora que rende mais que poupança. Dá para diversificar, proteger da inflação, fazer o dinheiro trabalhar. E quando a pessoa faz isso, ela sai completamente do controle do banco tradicional. Ela migra para corretora, para banco digital, para investimento independente. E aí o banco perde de vez. Perde o dinheiro que estava usando, perde a taxa que estava cobrando, perde o cliente que estava explorando. E não tem como recuperar, porque quem provou liberdade financeira não volta para a jaula. Mas o mais importante de tudo é o seguinte: ter 25 mil guardados não é o fim. É o começo. É a prova de que dá para sair do aperto. É a certeza de que esforço vale a pena. É o combustível para continuar. Porque quando a pessoa vê aquele valor na conta, ela se respeita mais. Ela acredita mais. Ela quer mais. E aí não para mais. Vai para 50 mil, vai para 100 mil, vai construindo patrimônio de verdade. E quanto mais ela constrói, mais o banco perde. Porque ela deixou de ser gado e virou o leão. E leão não obedece. Leão domina.
E dominar a própria vida financeira é a maior vingança contra quem sempre lucrou com sua fragilidade. E aí, ficou claro agora porque o banco não quer que você tenha dinheiro guardado? Ficou claro porque eles facilitam tanto o crédito, mas dificultam tanto o investimento de verdade? Ficou claro porque quando você está quebrado, eles te tratam super bem, mas quando você se organiza, eles somem? Porque você deixou de ser fonte de lucro. E banco não gosta de perder lucro. Mas sabe que é mais importante que entender isso? É usar esse conhecimento a seu favor. É decidir que você não vai mais ser peça do jogo deles, que a partir de agora você joga o seu próprio jogo. Agora eu quero te fazer umas perguntas bem diretas. Você vai continuar aceitando limite alto como se fosse presente? Vai continuar pagando tarifa sem questionar? Vai continuar caindo em programa de pontos que te faz gastar mais para ganhar migalha? Ou você vai começar a guardar dinheiro de verdade, mesmo que seja pouco, mesmo que demore, até chegar naquele patamar onde você tem escolha? Porque a diferença entre quem vive refém do banco e quem vive livre financeiramente está justamente aí, na decisão de parar de aceitar o jogo e começar a jogar diferente.